Olá, meu nome é João Chervenin e eu serei seu apresentador durante essa jornada para entender como Kepler elaborou suas leis. Para entendermos esse processo, nós vamos passar por alguns nomes importantes da astronomia. Afinal, como Newton disse, se cheguei onde cheguei foi porque sentei no ombro de gigantes. Desde os primórdios da humanidade, olhamos curiosos para cima. Perceber e interpretar os movimentos do Sol e da Lua foi uma atividade praticada por diversos povos desde a pré-história. Dessa forma, o céu dizia aos nossos antepassados quando colher, quando manadas migratórias passariam por determinada região, quando iria chover ou nevar. Assim, eles relacionaram o que ocorria lá em cima com o que estava ocorrendo aqui embaixo. Entretanto, estávamos confinados na Terra e não podíamos fazer nada além de criar mitos sobre o que havia acima de nós. Ao passar das eras, povos como os mesopotâmicos e egípcios começaram a se aprofundar nas suas observações do céu. Eles conseguiam saber quando as águas do Nilo iriam subir e descer, deixando o solo fértil, o que possibilitou a vida em meio ao deserto. Entretanto, o caráter mitológico ainda acompanhava suas observações. Foi no século V a.C., na Grécia, que o mito começou a dar espaço à razão. As trocas comerciais e culturais fizeram com que a Grécia tivesse contato com as observações feitas na crescente fértil, e sua preocupação com a natureza e racionalidade fizeram surgir os primórdios da astronomia como conhecemos hoje. Por mais que atualmente muitos olhem para o horizonte e pensem que a Terra é plana, foi um grego, diretor da grande biblioteca de Alexandria, que questionou a fundo o formato da Terra pela primeira vez. Eratóstenes, após ler um papiro que relatava um poço em Siena onde as águas eram totalmente iluminadas durante o solstício de verão e um poço em Alexandria que era iluminado parcialmente na mesma época, percebeu que somente se a Terra fosse curvada esse fenômeno poderia ocorrer. Então ele contratou uma pessoa para andar de Siena até Alexandria e fixar uma estaca em ambos lugares para analisar a sombra. Dessa forma, ele conseguiu determinar a distância e o ângulo entre as duas cidades e, por fim, concluiu que a Terra era redonda e calculou qual seria o seu raio. Outra grande contribuição da época foi de um dos coterrâneos de Eratóstenes, Ptolomeu, que foi responsável por compilar e escrever o Almagesto, livro que sintetiza as observações feitas por Aristóteles, Hipaco e outros nomes relevantes do período. O mais importante da obra é a representação do sistema geocêntrico, ou seja, a Terra no centro e os demais corpos orbitando-a. Tal representação tinha órbitas complexas, resultando em um sistema de epiciclos. Alguns séculos depois, com a ascensão da Igreja Católica e seu desejo por permanência de poder, houve um movimento de repreensão e obscurantismo em toda a Europa, no qual a astronomia foi deixada de lado, e aqueles que se opusessem aos modelos já existentes eram considerados hereges. Em meio a este cenário, podemos tratar de uma das figuras, se não a figura mais importante para a astronomia moderna, Nicolau Copérnico, cuja obra, Comentários, foi central para a revolução científica. Ela propõe um modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema, com os planetas orbitando. Em adição a isso, esse foi um período de grandes contribuições à astronomia. Copérnico não foi somente uma grande figura de seu tempo, como influenciou cientistas durante gerações. Um deles nasceu na Alemanha cerca de 30 anos depois da morte de Copérnico, Johannes Kepler, que desde pequeno se interessava por astronomia. Aos 5 anos, ele observou o grande cometa de 1577, e aos 9 observou outro evento astronômico, um eclipse lunar. Durante seus estudos na universidade, ele teve contato com o sistema ptolomaico e copernicano, se tornando um grande defensor de Copérnico. A sua maior contribuição para a astronomia foram suas três leis: a lei das órbitas elípticas, a lei das áreas e a lei harmônica. Tais leis contribuíram para o aprofundamento e desenvolvimento da ideia inicial de Copérnico. O que destaca Kepler dos demais é sua preocupação para além da descrição das aparências. Kepler desenvolveu a astronomia de forma matemática. Isso se deve principalmente ao fato dele ter lecionado matemática em Graz, na Áustria, e mesmo após ser perseguido, ele continuou lecionando em outras cidades.
Essa nova abordagem da astronomia foi desenvolvida por Kepler em um livro chamado Astronomia Nova, cujo objetivo era reformular as teorias astronômicas já existentes, tornando possível a construção de tabelas que pudessem corresponder aos fenômenos celestes, ou seja, ele buscava uma abordagem matemática do assunto. Durante a obra, as influências de Kepler são claras. Copérnico o influenciou no modelo cosmológico adotado e Tycho Brahe foi a origem dos dados observacionais. Entre as diversas observações, o planeta vermelho Marte era seu principal alvo, despertando a curiosidade de Kepler em sua órbita. Kepler inicia o livro citando os principais problemas da astronomia de sua época, mais especificamente sobre o movimento dos planetas. O que o desagradava era que eles não tratavam a astronomia de forma física. Para elaborar suas leis, inicialmente Kepler começa a tratar a astronomia à maneira dos antigos. Dessa forma, ele considera o movimento dos planetas como uniformes e circulares, como os gregos faziam. E realizando essa análise juntamente com as observações de Brahe, ele conclui que o modelo heliocêntrico copernicano se encaixa melhor na descrição proposta. Contudo, algo parecia errado. Tratar as órbitas de forma circular não funcionava, uma vez que surgiu uma excentricidade, ou seja, um deslocamento do centro da circunferência nas análises feitas. Kepler descobre também que a velocidade dos planetas é proporcional à sua distância ao Sol. Juntamente a essa descoberta, ele aplica a hipótese das superfícies, obtendo assim que um planeta orbitando o Sol varre áreas iguais em períodos de tempos iguais, o que mais tarde seria conhecido como sua segunda lei. Vale lembrar que para todo o trabalho de Kepler, ele substitui a ideia de movimentos feitos por epiciclos para raios vetores que ligam os planetas ao Sol. Essa substituição foi de extrema importância, pois tais vetores oscilavam, fenômeno esse que é chamado de movimento de libração. Em um momento eureka, ele percebeu que tal oscilação indicava que as órbitas eram elípticas, o que foi uma surpresa para o próprio Kepler. Dessa maneira, ele conseguiu obter sua primeira lei, que diz que a órbita de um planeta gira em torno de uma estrela não é circular, mas sim elíptica, com a estrela ocupando o lugar de um dos focos. Vale lembrar que por mais que olhando para o modelo orbital atual, as órbitas pareçam círculos, elas não são. O que ocorre é que a excentricidade, ou seja, a distância entre os focos da elipse, é pequena. Além do movimento de libração, a noção de vetores ligando o planeta à estrela foi essencial para a formulação da segunda lei, que diz que os raios vetores que ligam a estrela ao planeta varrem áreas iguais em tempos iguais, ou seja, isso implica em dizer que as velocidades com que as áreas são varridas não são iguais, sendo maiores perto do periélio e menores perto do afélio. Aproximadamente 10 anos depois de formular as primeiras duas leis, Kepler escreve um livro chamado A Harmonia do Mundo, no qual ele descreve a sua terceira lei. O quadrado do período de translação é proporcional à distância média de suas órbitas. A partir dessas informações, podemos concluir como os estudos de Kepler possuem grande mérito, não somente por terem revolucionado a astronomia, mas por terem tomado como base teórica os que vieram antes dele. Dessa forma, podemos refletir sobre a evolução da ciência e do pensamento humano. E para isso, eu cito para vocês uma frase de Carl Sagan. Existem muitas hipóteses na ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente aceitável. Elas são as aberturas para achar as que estão corretas.